eu tenho uma palavra para compartilhar com você sobre um assunto importante e diferente. Eu quero falar com você sobre arrependimento. Amém? Quero falar com você sobre arrependimento. Mas antes de qualquer coisa, eu quero orar com você. E eu quero pedir ao Senhor que fale conosco. Amém? Que o Senhor fale conosco e derrame graça sobre as nossas vidas nessa manhã. Pai, nós te louvamos, nós celebramos o teu nome, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E nós queremos pedir revelação, clareza do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Eu só preciso... Bom, vamos lá. Queridos, como que essa palavra arrependimento, ela é para você? O que significa arrepender-se? O que para você faz sentido quando você fala sobre arrependimento? Nós estamos num culto de ceia. É comum, num culto de ceia, essa palavra ela ser lembrada, essa palavra ela ter ênfase. Mas eu quero começar perguntando o seguinte: você se arrepende ou se arrependeu do quê? Do que você se arrependeu? Quando você aceitou a Cristo, você se arrependeu do quê? Hoje, você se arrepende dos seus pecados? Ou você se arrepende de uma outra coisa? Sabe? Por que é importante? O sinal de quando alguém se arrepende é o que para você? Quantos acreditam, por exemplo, que um sinal claro de alguém que se arrependeu é a mudança de comportamento? Quantos? E quem não pensa nada? Quem pensa o contrário? Por quê? Porque você deve ter uma concepção já dentro de você sobre arrependimento. Você pode falar, pastor, quando alguém se arrepende, eu acredito que acontece desse jeito. Ou acontece de um outro jeito. Por que é importante nós aprendermos sobre arrependimento no contexto bíblico, irmãos? Porque hoje nós devemos nos arrepender por Cristo. Marque bem isso que eu estou falando para você. Hoje nós nos arrependemos por Cristo. Você sabe, a salvação, ela é pela fé. Você e eu fomos salvos pela fé. Nós não fomos salvos pelas nossas obras. Ninguém aqui foi salvo porque você consegue se salvar. Você não foi salvo porque você fez alguma coisa de bom. Você foi salvo porque você recebeu favor do Senhor, graça do Senhor. Agora, o arrependimento, ele funciona com base nessa graça do Senhor para mim e para você. O arrependimento, ele não é uma mudança
de conduta. Calma lá. Pastor, arrependimento não é uma mudança de conduta? Não é. O arrependimento é uma mudança na sua mente. O arrependimento, ele não é uma ação. A sua ação, é óbvio que nós temos ações como sinais de arrependimento. É óbvio que nós mudamos as atitudes que nós fazemos quando nos arrependemos de alguma coisa, mas a base do arrependimento não é a sua atitude. E talvez você fale, pastor, mas isso é o contrário a tudo que eu acreditei. Porque eu acreditava que o arrependimento era uma mudança de comportamento. Mas não é. O que é mudança de comportamento, pastor? Mudança de comportamento é a sua justiça própria funcionando bem. O arrependimento, ele é fruto de uma mudança na forma como você pensa. Então eu acabei de falar o seguinte, queridos, olha, vocês são abençoados e vocês são prósperos e vocês têm condições de prosperar. Se você se arrepende por essa palavra, então o que você faz? Você aceita a palavra de Deus para a sua vida. Você não se arrepende de não ter sido generoso. Não é disso que você se arrepende. O arrependimento é da nova notícia, é da boa nova, é da palavra de Deus que chega para você. Por isso que há uma transformação, então, na sua mente. A transformação, ela é na nossa mente. Olha, você sabe, não sei qual é o seu conceito sobre arrependimento, mas muitas pessoas associam arrependimento à tristeza, dor. Um certo constrangimento. Eu fico triste, fico chateado quando eu me arrependo. Mas arrependimento de verdade é outra coisa. Arrependimento de verdade é você ter uma mente saudável e ter muita alegria. É o contrário disso. É por isso que Jesus, quando ele fala para você se arrepender, ele fala para que você se arrependa com base no Evangelho. Porque o Evangelho são boas notícias. Ele não fala para você ficar pensando no que você fez de errado. Ele fala o seguinte, olha, arrependa-se com base no Evangelho. Você sabe, tem um texto que eu quero ler com você. Esse texto, ele está lá. No livro de Marcos. Coloca pra gente, Mariana, Marcos, capítulo 1, versículo 4 até o 5. Marcos, capítulo 1, versículo 4 até o 5. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Você viu o que está nesse texto? Esse texto diz o seguinte, olha, saíam a ter com ele toda a província, ou melhor, o começo do texto diz, apareceu João Batista pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Pastor, por que João pregava arrependimento de pecado, mas você está nos falando que nós não devemos nos arrepender do pecado? Pelo próximo texto, quero ler com você Lucas 16, versículo 16.
Lucas 16, versículo 16. Diz o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino e todo homem se esforça por entrar nele. Então, em Lucas, há uma mudança. A Bíblia diz que a lei, ela foi até João Batista. João Batista, então, pregava o quê quando ele pregava arrependimento do pecado? Fala assim comigo, lei. João Batista, quando pregava arrependimento de pecado, ele pregava a lei. O que Jesus trouxe, então, depois de João Batista? A lei vai até João Batista. A graça, então, ela começa com Jesus. João batiza Jesus Cristo. E aí, Jesus começa a pregar o Evangelho. E o que Jesus começa a pregar? Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Que diz o seguinte: depois de João, que tinha acabado de pregar o batismo de arrependimento, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no quê? No evangelho. Você começa a notar, você começa a notar uma mudança do que significa arrependimento. Arrependimento antes, você precisava se arrepender dos seus pecados. Arrependimento agora, você precisa crer no Evangelho. Pastor, como que isso funciona na prática? Pensa nas suas principais dificuldades, nos seus principais problemas, nos seus principais sofrimentos que você se causa, que você causa aos outros e que os outros causam a você. Ok. Tudo isso é fruto de pecado. Tem uma raiz. Todas essas coisas que você causa aos outros e os outros causam a você, é fruto de pecado. Fruto de ações fora da vontade de Deus. Agora, a palavra do Senhor diz que Jesus, então, ele veio para que você se arrependa e você pare de pensar nisso. Ele fala para que você, ao se arrepender, você creia no Evangelho. O que significa Evangelho? Boas notícias, boas novas, boas coisas acontecendo na sua vida e na vida da sua família. Então, na prática, o que Jesus está dizendo para nós nessa manhã, irmãos? Ele está dizendo, olha, quando você aprende sobre arrependimento, você abandona o seu pensamento sobre os pecados. Você crê em algo totalmente diferente. Hoje, se arrepender é você pensar, confessar e declarar o que Deus tem para a sua vida. Isso é importante. Porque talvez até hoje você tenha vivido e você tenha falado, pastor, mas a minha questão de arrependimento sempre foi assim: oh Senhor, eu errei nisso, que mancada. Eu fico tão chateado quando isso acontece, não gosto disso, me perdoa, eu vou mudar. Não vai acontecer de novo. Isso não vai se repetir. Eu tenho a sua vida. E você declara coisas de Deus. Você fala, eu sou favorecido. Eu tenho a sua vida. Eu sou cheio do Senhor. Eu sou abençoado. Eu sou isso e eu sou aquilo. E tudo isso é verdade. Só que você está falando algo que não condiz com a sua própria atitude. Porque a sua própria, dentro de você, você quer acertar.
E você nunca vai acertar. Fala assim comigo, eu nunca vou acertar partindo do princípio que eu penso no errado primeiro. Sabe por que a gente tem dificuldade para errar com base na nossa, para acertar com base na nossa justiça? Porque o princípio do pensamento é o erro. Você pensa no erro para depois falar que vai acertar. Está errado isso. Isso não é arrependimento. O arrependimento é, pensa no que Cristo fala a seu respeito. Quando você pensa e declara e confessa o que Cristo fala a seu respeito, aí você vai acertar. Isso é arrependimento. O meu convite para você é que essa palavra é tão simples, irmãos. Ela é tão básica, todo mundo aqui sabe o que é arrependimento. Mas o meu desejo para você como igreja é que você viva essa palavra da maneira correta. É que toda condenação, toda acusação, todo peso, toda angústia que às vezes rodeia você, às vezes oprime você, às vezes deixa você chateado, triste, te deixa com um sentimento de incapacidade, te deixa com um sentimento assim de que você não vai conseguir avançar, de que não existe ano da multiplicação, de que não existe bênção, Deus abençoa todo mundo, mas não abençoa você, Deus é isso e aquilo. Isso não é arrependimento. Isso é justiça sua funcionando bem. A palavra do Senhor diz para nós que nós não vivemos mais na nossa justiça. Nós vivemos na justiça de Cristo. Nós vivemos na justiça de Cristo. Pastor, um culto de ceia, por que você fala tanto sobre arrependimento se todos os nossos pecados estão perdoados? É exatamente por isso. Todos os nossos pecados estão perdoados, mas você vive como se eles estivessem perdoados? Ou eles vivem te atormentando? Então, você concorda que falta clareza para nós? E que a gente só deve parar de pregar isso quando você falar, pastor, nenhum pecado me incomoda mais. E não é porque eu quero viver pecando ou errando, não é isso. É porque a minha mente agora foi transformada e agora eu vivo no arrependimento. Esse é o arrependimento. Irmão, por que a base do arrependimento precisa ser o Evangelho? Então, lá em Lucas, em Marcos 1, versículo 14 e 15, diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede nas boas notícias. Crede nas boas novas que Deus tem para você. Quais são as boas novas que Deus tem para você hoje? Você está crendo nessas boas notícias? Você está crendo nessas boas novas? Sabe, queridos, nós fomos chamados para cear. A ceia diz o seguinte: esse é o cálice da nova aliança. Jesus está falando para nós, quando você for tomar ceia hoje, toma ceia entendendo o que é arrependimento de verdade. Arrependimento não é você pensar no seu pecado, arrependimento não é você pensar na sua falha, o arrependimento não é você pensar na acusação, na condenação. Não, o arrependimento é você crer no Evangelho. O Evangelho diz que você é uma bênção, o Evangelho diz que Deus é tudo em você, o Evangelho diz que a sua vida vai ser transformada, o Evangelho diz que você vai ser mudado, o Evangelho diz que Ele te amou, o Evangelho diz que Ele provisionou tudo para você, o Evangelho diz que vai dar certo, o Evangelho diz coisas boas. E aí, quando eu e você, nós cremos no Evangelho, não tem como você querer pecar. Não tem. Por que quando você está na sua justiça, você peca de novo? Porque o começo do raciocínio é o pecado. Eu pequei. Então, eu me arrependo do meu pecado, isso é lei, não é mais para agora, foi até João, e eu vou recomeçar. Amanhã é segunda, eu vou recomeçar fazendo certo.
esse pensamento, o meu convite para você é que você seja radical. Abandone ele hoje. Eu não estou pedindo para você mudar o seu pensamento. Jesus não pede para você mudar o seu pensamento. Jesus está pedindo para você não pensar mais assim. Abandonar. Jesus está dizendo para você não pensar mais dessa forma. Ele está dizendo, Fábio, ele está dizendo para qualquer um de nós, ele está dizendo assim, ó, se vocês ficarem pensando no erro primeiro, vocês jamais vão conseguir viver o evangelho e o próprio arrependimento. Porque arrependimento não é isso. Então isso se aplica a muitas coisas. Talvez lá no seu trabalho, na sua vida profissional, você fala, puxa pastor, as coisas não estão indo do jeito que eu quero. Eu queria estar numa outra condição. Mas aí você fala do erro. Aí você fala, mas eu faço isso, eu não tenho aquilo, eu não acerto isso, eu não consigo esse cliente, eu não consigo aquela coisa. E aí você começa a falar do erro. E aí você fala, como que eu saio do erro? Como que eu saio dessa situação que eu estou para algo que eu quero conquistar? Para algo que eu quero viver? A palavra de Deus diz que você precisa abandonar esse raciocínio primeiro. Abandona ele. Joga ele fora. Põe a mão assim na sua cabeça. Põe a mão na sua cabeça. Eu quero profetizar sobre você que os pensamentos que te levam a pensar no erro, todos eles serão apagados na sua memória. Eu declaro sobre a sua mente a renovação pelo poder da palavra. Eu declaro e você toma posse de que a sua mente é uma mente saudável, é uma mente sã, é uma mente do Evangelho, que você crê no Evangelho, que o que o Evangelho fala é o que você pensa, e assim como você pensa, e assim como você pensa, você declara, e assim como você declara, você vive as novas realidades do Evangelho. Aleluia. Mas pastor, eu tenho que esquecer? Esquece. Por que você precisa esquecer? Porque Deus esqueceu. A palavra do Senhor diz que quando Cristo nos perdoou, os nossos pecados e as nossas iniquidades foram apagados. Então, como que Deus se relaciona comigo e com você hoje? Quando você ora a Deus pedindo perdão de um pecado, Deus não se lembra. Deus não se lembra. Por que você se lembra? Você sabe por que Deus não se lembra? Não é que ele é esquecido. É que Deus é justo. Se existisse um pecado sobre a sua vida, ele precisaria te punir. Porque ele é um Deus justo. Então, se você estivesse baseado hoje no pecado, Deus certamente puniria você. Porque ele é um Deus justo. Ele não vai permitir uma coisa errada ficar passando a sua vida inteira sem punir você. Deus é justo. Mas então por que ele não pune? Ele não pune porque não há pecado sobre você. Só que você precisa entender essa verdade como Deus entende. Ele não pune porque o seu pecado foi apagado por Cristo. E quando Jesus morreu na cruz, lá antes de você nascer, e quando você aceitou a Cristo como seu Salvador, você se fez justo pela justiça de Cristo. Então não há hoje uma forma que Deus puna você. Porque Ele já puniu. Qual foi a pessoa que foi punida, irmão, pelos nossos pecados? Jesus Cristo. Agora, arrependimento de verdade é nós
pensarmos o que Deus pensa. Quer ver uma curiosidade? Alguém aqui já ouviu falar na Bíblia algumas vezes em que aparece o texto e Deus se arrependeu? Por exemplo, em Gênesis tem. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Significa que Deus errou? Não, porque arrependimento não é erro. Arrependimento, a base do arrependimento não é erro. Arrependimento é crer em algo melhor. Existem várias menções de arrependimento na Bíblia, algumas menções de arrependimento, e a maioria delas está relacionada a Deus. Então você sabe que Deus nunca errou. Ele nunca se arrependeu de ter feito algo errado. Arrependimento tem a ver com nova criação, nova realidade, futuro. Arrependimento tem, vou fazer algo melhor do que está funcionando. Hoje, nós estamos terminando o nosso culto, daqui a pouquinho, nós vamos orar. Eu vou orar para você, vou falar, olha, eu estou te convidando a se arrepender e crer no Evangelho. O que você precisa fazer? Não pensa no que deu errado, não pensa no que está funcionando ruim, não pensa no seu pecado, não pensa no pecado dos outros, pensa na palavra de Deus para você. Se preocupa com você. O que Deus tem para você? Se coloca na posição do descanso. Se coloca na posição de quem Deus quer que você se coloque. Se coloque na posição do amor. Se coloque na posição da graça. Se coloque na posição do favor sobre a sua vida. Sabe, irmãos, arrependimento não é tristeza. Arrependimento é uma mudança de ideia e uma mudança de... É uma mudança de ideia e é uma mudança alegre, com muita alegria. Hoje eu estou te chamando para se arrepender, mas para você sair daqui muito feliz. Hoje eu estou chamando você para se arrepender, mas para você sair daqui cheio de vida, com grandes expectativas do que Deus vai fazer nesse mês de julho para você. Esse mês de julho pode ser o seu melhor mês. Eu não sei se vocês reparam, mas eu falo isso em janeiro, eu falo em fevereiro, eu falo em março, eu falo em abril, eu falo em maio, eu estou falando em junho. Pastor, mas não aconteceu. É porque você não tomou posse ainda. Não sou eu que preciso falar mais. Eu vou falar sempre, mas você precisa tomar posse. Você precisa falar igual a irmã Rose. Eu vou ver mesmo se essa palavra vai funcionar na minha vida. É isso que Deus quer que você faça. Porque quando você tomar posse, as coisas vão acontecer. Atitude de fé. Coloque-se na posição do favor. E você vai ver as coisas do Senhor acontecendo na sua vida. Aleluia! Sabe, queridos, o arrependimento bíblico não é o arrependimento do seu pecado. Ele é o arrependimento sobre uma opinião nova de você mesma, de você mesmo e de Deus. Arrependimento é isso. Arrependimento é você pensar coisas novas e boas a respeito de você mesmo. Quando você fica pensando no pecado, logo, qual que é o segundo pensamento? Eu sou pecador. Eu sou um pecador contumaz. Eu só erro. Eu só peco. Eu só isso. Para de pensar nisso. É você mudar a sua opinião sobre você mesmo. Você quer ver alguém arrependido de verdade? Ele não se acha um pecador. Alguém arrependido de verdade não se identifica com as coisas do mundo. Alguém arrependido de verdade não é crente, se comportando como se estivesse preso no mundo. Alguém arrependido de verdade, ele fala, não, eu me converti hoje, não importa o meu passado, não importa o que eu fiz, isso não tem nada a ver comigo mais, eu sou nova criatura. Agora tem uma nova vida para mim. Eu olho para frente, eu olho para o alvo, eu me esqueço. Paulo fala, eu me esqueço, as coisas ficaram para trás. Isso é arrependimento. Aos irmãos que se batizaram domingo, estou trazendo uma palavra aqui que para nós, para a igreja, é um ajuste de rota. Mas para vocês é o começo certo já.
Não permitam começar a vida cristã olhando para trás. Vocês batizaram no domingo, vocês são nova vida em Cristo, vocês são regenerados. O que Deus tem para você? Futuro, 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 futuro. Para de passar no passado. Olha para o futuro. É isso que Deus deseja para você. Você sabe? O arrependimento verdadeiro é você deixar de acreditar que os seus erros e os seus pecados trouxeram dor, mágoa e tristeza. Mas você passar a acreditar que Deus é bom e que nada do que aconteceu com você importa mais no seu futuro. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Sabe, queridos, eu falei sobre tristeza. Você sabe que existe uma diferença entre a tristeza do mundo e a tristeza de Deus? Às vezes, talvez você tenha falado, não, pastor, tristeza é tudo a mesma coisa. Quando a gente fica triste, a gente não quer falar com ninguém. Alguém já ficou triste na vida ou só eu? Todo mundo já ficou. Quando você ficou triste, você queria ficar quieta, isolada, você queria ficar, ali, introspectiva. Mas você sabe, tem uma diferença entre tristeza de Deus e tristeza do mundo. Vamos ler? Marcos não. Quero ler com você. Segunda Coríntios 7, versículo 10. Diz o seguinte: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. O que é a tristeza segundo Deus? É o constrangimento de perceber que pisou na bola. Ok? É o constrangimento. É você falar, não deu certo, fiz errado, eu me arrependo. Me arrependo do quê? Alinho o meu... O que é o meu arrependimento que produz salvação? Que está dizendo nesse texto? Suponha que você fez um negócio ontem que deu errado. Não foi bom, foi um erro, foi um pecado. E você identificou isso. E aí você está relativamente triste, chateado, frustrado. Como que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, olha, eu entendo que não fiz certo e me arrependo, crendo que a partir de agora, com base em quem eu sou em Cristo, com base na palavra de Deus para mim, as coisas vão acontecer diferente. Isso é arrependimento. Isso produz tristeza? Não produz tristeza. Mas olha o restante do texto. Esse tipo de arrependimento, ele não traz pesar, não traz peso sobre você. Você não fica pesado, você não fica mal por isso. Agora, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Então, nós precisamos ser alertados sobre isso. Que tipo de tristeza você sente? Tristeza para um arrependimento ou tristeza do mundo que produz morte? Nós somos tentados todos os dias pelo diabo a sentir a tristeza do mundo. Porque o diabo está aqui para nos enganar, para matar, para roubar e para destruir. O diabo, ele não pode acabar com a sua vida. Mas como que ele pode fazer? Ele pode te fazer acreditar no engano. Ele pode fazer você acreditar que você ainda está no pecado. Ele pode te fazer acreditar que o arrependimento é você ficar olhando para o teu passado. Ele pode te fazer acreditar que você não merece não vai ter uma vida abundante no Senhor. Ele pode te fazer acreditar que a sua vida vai ser ruim. Ele pode te fazer acreditar em um monte de coisas que são mentiras. São todas mentiras. Mas que vão produzir o que dentro de você? Morte. O Senhor Jesus, ele veio para falar, eu vim
para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando eu e você sentirmos tristeza por algo, nós vamos sentir a tristeza pelo arrependimento da salvação. Você vai sentir um leve incômodo, você vai saber que você errou, mas você vai alinhar sua postura para Cristo e vai falar: eu sou feito à imagem e semelhança do Senhor. Por isso, na próxima, Ele vai me levar a acertar. Ele vai me levar a acertar. Você sabe, eu queria falar mais sobre isso, mas arrependimento verdadeiro é eu e você, nós sairmos da nossa justiça e nós irmos para a justiça de Cristo. O arrependimento verdadeiro é eu e você, nós sairmos do que você pode fazer por você mesmo e você entrar naquilo que Deus pode fazer por você. Sabe? O maior erro de um homem e de uma mulher é quando eles tentam ser justos. Eu sei que eu estou falando algo que pode confundir você agora. Mas o maior erro de um homem e de uma mulher é quando eles tentam ser justos. Você pode falar isso para quem está pertinho de você, para ficar bem gravado para nós? Fala assim: o maior erro de uma pessoa é quando ela tenta ser justa. Por quê? Porque você não é justo por si mesmo. Tentar ser justo é justiça própria. Mas a justiça própria, o que você precisa fazer? Abandonar, largar, esquecer ela. Você precisa sair fora da justiça própria. O que você precisa acreditar então a partir de hoje? Que arrependimento é você crer na justiça de Cristo. Junto com o perdão dos pecados, veio junto a justiça de Cristo, no pacote completo. Você é justo por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. E se Jesus Cristo é justo e você é justo, então você não precisa tentar ser. Você apenas recebe a justiça que Deus tem em você. Irmãos, isso é tão importante que você creia. Porque isso vai mudar a tua segunda-feira. Isso vai mudar a tua terça-feira. Isso pode mudar situações em todas as áreas da sua vida. Talvez você esteja tentando resolver coisas na força do seu braço já há algum tempo. E eu te desafio, sabe? Nós precisamos crer na Bíblia. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Arrisque mudar a forma como você crê. Ah, pastor, mas eu creio assim a minha vida inteira. Então é óbvio que você está atrasado. Mude o seu pensamento. Por quê? Porque você não é a pessoa da vida inteira. Você é uma nova criação. E como nova criação, como filho amado de Deus, as nossas crenças precisam mudar, elas precisam sair do que nós acreditávamos e precisam ser colocadas então em Jesus Cristo. Cristo é a nossa fé, é nele que está a nossa crença, é nele que está a nossa fé, é nele que está a nossa esperança, é nele que nós vamos ter vitória. Amém? Eu quero terminar essa palavra falando com você sobre a ovelha perdida. Você sabe, a palavra do Senhor tem uma parábola que fala sobre a ovelha perdida. E se você já ouviu essa parábola, eu vou contar ela aqui para você. A parábola diz que um pastor, ele tem lá 100 ovelhas, mas uma ovelha ela sai do aprisco, ela escapa, ela se perde e ela deixa de estar junto com as outras 99 e ela então se perde. A palavra do Senhor diz que esse pastor então ele deixa as 99 seguras no aprisco e ele vai atrás dessa ovelha.
Essa ovelha sou eu e você. Somos nós. Cada um de nós é essa ovelha. E houve um tempo na nossa vida que o Senhor ele foi nos buscar pessoalmente, onde nós estávamos. Eu não sei onde você estava, mas houve um tempo em que você foi buscada por Deus. Ele foi lá, ele pegou você no colo, como ovelha, trouxe, aqueceu você, talvez você estava com frio, talvez você estava sujo pelo pecado, talvez você estava machucado pelas feridas que o pecado produz, machucada pelas feridas que o pecado produz, talvez você estava doente, enferma fisicamente, enfermo emocionalmente, enfermo espiritualmente, com as crenças erradas, e ele foi cuidando de você. Essa parábola fala muito sobre o pastor e não fala da ovelha. Por quê? Porque a nossa vida é essa história, não tem a gente. Tira você dessa história. Você não tem que fazer nada. Deixa o pastor encontrar você, cuidar de você, colocar você no ombro e emenda ali com o Salmo 23. Ele vai te levar a lugares tranquilos e águas de descanso. Isso é arrependimento. O arrependimento da ovelha perdida foi só se permitir receber uma palavra do Senhor, receber um abraço do Senhor e receber transformação. Qual que é o meu convite para você hoje, meus irmãos? É que você e eu, nós sejamos como uma ovelha. Hoje eu estou aqui trazendo uma palavra para você para dizer o seguinte: arrependimento é crer nas coisas boas que Deus tem para você. Essa palavra é uma palavra para te animar. Ela não é uma palavra para te entristecer, ela não é uma palavra para te acusar, ela é uma palavra para dizer o seguinte: olha, creia no melhor que Deus tem para você. A palavra do Senhor diz que Ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Pensamentos de paz, pensamentos que não são de mal, pensamentos que são de bênção, de prosperidade, de saúde sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém?